Glória a Deus, Ele está neste lugar, igreja. O amado da tua alma. Nessa noite Ele veio para ceiar com você. Oh, Deus lindo, Deus maravilhoso. Eu coloquei o nome da mensagem. Vai estar ali no telão, aprendendo a confiar em Deus. Aprendendo a confiar em Deus. Quando está tudo indo muito bem nas nossas vidas, é tão fácil confiar nele, né? Está indo tudo bem, a mesa está farta, não tem doença, só tem alegria. É fácil nós confiarmos nele. Eu quero ver confiar no amado da nossa alma. Quando nós enfrentar uma situação como essa, eu até pedi para o pastor Rafael estar fazendo uma imagem ali de uma terra seca, de tão seca que está aterrachada, que não há vida. Eu quero ver nós confiarmos no amado da nossa alma, quando nós estivermos enfrentando dificuldades, problemas na área financeira, na área da enfermidade, na área da família. Então, nessa noite, o amado da nossa alma, Ele vai nos ensinar a confiar nele. Você pode estar falando, mas como confiar? Como confiar? Se diante do que está sem forma, está tudo vazio. Como eu vou confiar, pastor? Se eu não vejo vida, se eu só vejo sequidão na minha frente. É saber que temos um Deus que apenas com uma simples ordem, do nada, surge e se faz. Eu não vou pedir para você estar abrindo a palavra do Senhor para que nós possamos ganhar tempo, porque hoje é ceia, mas vai estar aparecendo aqui no telão. Então eu quero que você acompanhe junto comigo no telão, para você não perder nenhum acento, nenhuma vírgula, nenhuma letra daquilo que o papai tem para ministrar no teu coração nessa noite. Amém? Eu vou estar lendo a palavra do Senhor em Isaías capítulo 30, no versículo 15, que diz assim: assim diz o soberano, o Santo de Israel, vocês só serão salvos. Ele diz, vocês só serão salvos. Salvos do quê, pastora? Eu não sei. O que você tem enfrentado? O que você tem enfrentado? Ele diz, vocês só serão salvos de tudo isso que vocês estão enfrentando, se voltarem para mim. Ele fala, se vocês voltarem para mim. Mas infelizmente muitos, ao invés de estar voltando para Ele, estão se afastando. Estão se afastando e ficando cada vez mais longe. E o versículo continua assim: e em mim descansarem. O amado da tua alma, Ele quer te dar descanso. E o versículo continua dizendo, na tranquilidade e na confiança está a sua força. Se vocês voltarem para mim, se vocês descansarem em mim, na tranquilidade e na confiança está a sua força. Na confiança vem a força. Se nós não confiarmos, nós vamos ser um povo fraco, igreja. Na confiança está a nossa força. Se nós não confiarmos no amado da nossa alma, nós vamos ser um povo fraco. E o versículo continua dizendo, mas vocês não quiseram saber. Ele está falando aqui, Deus, para o povo de Israel. E aqui tem o povo dele. Se Ele te trouxe aqui nessa noite, se Ele te atraiu aqui nessa noite, Ele está falando com você através dessa palavra. Ele fala, mas vocês não quiseram saber. Vocês não quiseram voltar para mim. Vocês não quiseram descansar em mim. Vocês não quiseram confiar em mim.
Deus lindo. Igreja, se nós lermos todo o capítulo 30 inteiro de Isaías, nós vamos ver que Israel, no lugar deles confiarem em Deus, eles colocaram a confiança deles no Egito. Eu pergunto para vocês, aonde você tem colocado a tua confiança? Esse povo aqui, no lugar deles ter confiado em Deus, eles colocaram a confiança deles no Egito. E nós, como povo de Deus, aonde você tem colocado a tua confiança? A vida às vezes nos decepciona. Quem aqui já foi decepcionado pela vida? Fala a verdade, a vida às vezes nos decepciona. Sabe por que a vida às vezes nos decepciona? Porque temos uma tendência natural de confiar naquilo que é visível, naquilo que é palpável. A nossa tendência natural, nós precisamos ver para crer, nós precisamos tocar para crer. Infelizmente, é essa geração. Nós confiamos nos médicos, colocamos as nossas confianças no patrão, colocamos a confiança na conta bancária, confiamos no governo, sendo que quem dá a última palavra é Deus. Quando Deus falar chega, chega. Quando Ele falar basta, basta. Colocamos a nossa confiança em um GPS que às vezes faz nós errarmos o caminho. Mas não confiamos verdadeiramente em Deus. Você sabe como está a sua situação. Você sabe o que você tem enfrentado. Mas nós não confiamos verdadeiramente em Deus. Filhos, ouça o que eu vou te falar agora. Guarde essa frase no seu coração. Filhos, nós somos o único povo. Escuta o que eu estou te falando. Nós somos o único povo que fazemos parte de uma história real. É uma história real que nós já sabemos o final. Você ouviu essa frase? Nós fazemos parte, nós somos o único povo que fazemos parte de uma história real que nós já sabemos o final. A palavra do Senhor em João, capítulo 16, versículo 33, só a parte B. Olha o que Jesus está falando para você. Ele deixou bem claro, Ele deixou avisado. Aqui no mundo, meus filhos, sabe aqui nesse mundo que vocês estão vivendo aqui, vocês terão aflições. Ele deixou avisado, vocês terão aflições. Só que Ele fala, mas animem-se, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, igreja. Ele venceu a morte. Ele venceu as doenças. Ele venceu as prisões que te prendiam no passado. Ele venceu. Eu vou citar alguns sintomas aos quais revela que não confiamos em Deus. Quantos de nós não temos fé o suficiente para enfrentarmos as aflições? O papai te conhece. Ele sabe da tua fragilidade. Ele sabe que você é pó. Ele sabe que você é barro. Mas dentro desse barro há o poder dele. Ele habita dentro de você. Por quê? Sabe por quê? Às vezes nós não temos fé o suficiente para enfrentarmos as situações.
Fala a verdade, igreja, às vezes é um bombardeio dentro da nossa mente. O inimigo vai jogando tanta seta dentro da nossa mente. E com essa seta que ele vai lançando na nossa mente, vai causando em nós medo, vai causando medo, vai causando angústia, vai causando ansiedade, vai causando dor. Primeiro sintoma que eu quero estar falando é o medo. O medo nos paralisa, igreja. A palavra do Senhor em Isaías, capítulo 44, versículo 8. Olha o que ele diz. Olha o que o teu papai fala para você. Não trema. Não trema, não fica tremendo. Não tenha medo. Acaso não lhes anunciei meus propósitos há muito tempo? Acaso eu já não anunciei os meus propósitos há muito tempo para vocês? Eu venci, eu fui para o Pai, mas eu vou voltar, igreja, eu vou voltar para te buscar. Por que ter medo? Ele te pergunta, por que ter medo? Se eu já venci isso que está te assustando. Quantos estão com medo, igreja, de morrer? Tem pessoas que têm medo de morrer. Medo do desemprego. Medo às vezes de ficar sozinho ou de ficar sozinha. Medo desse vírus. Quantos estão aqui, mas têm medo desse vírus? Ou medo de perder alguém que você ama? E por isso nos acovardamos e ficamos apavorados. Tem situações que nos deixam apavorados. A palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 7 diz assim, olha o que Deus fala. Pois Deus não nos deu espírito que produz temor. Deus não te deu espírito que produz medo, igreja. Não é esse espírito que Ele te deu. Medo e covardia. Mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Ele já nos deu poder para nós dominar esse sentimento de medo e covardia. Esse poder está dentro de você. Temos que usar esse poder. Ele te fala, não tenha medo. Não deixe o medo te dominar. Não deixe ele te paralisar, te parar. Oh, amado da nossa alma. Segundo sintoma, ansiedade. Ansiedade. Quantos aqui não são ansiosos? Às vezes come a unha, come, não consegue dormir, não consegue ficar parado. Uma coisa é estar ansioso, uma coisa é estar ansioso, outra coisa é permanecer ansioso. A ansiedade é você se preocupar com algo que nem aconteceu ainda. Nós ficamos preocupados com algo que nem aconteceu. Às vezes você se preocupa assim, e se eu não conseguir? Você tem que fazer alguma coisa. Você nem fez ainda, você fica assim, e se eu não conseguir? E se eu não casar? E se eu for despedida? E se os meus filhos não der futuro? Nem aconteceu.
Você já fica pensando, ansioso, ansiosa. Olha o que Jesus fala na palavra dele para nós. Jesus está falando para você nessa noite, você que tem dificuldade nessa área. Ele diz assim em Mateus capítulo 6, versículo 34. Ele fala: portanto, não se preocupe com o amanhã. Olha o amado da tua alma olhando na tua direção com os olhos como chama de fogo e te falando: meu filho, minha filha, não se preocupe com o amanhã. Você nem sabe se você vai acordar amanhã. Pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Basta hoje os problemas desse dia. Filhos, vivam um dia de cada vez. Aprendam a viver um dia de cada vez. A preocupação com o futuro, só atrasa aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E isso aconteceu com Abraão. A palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 15, versículo 2, nós vamos estar lendo só a parte B. Diz assim, olha que Abraão fala para Deus. Abraão chega até Deus e fala: uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará. Olha lá, está escrito herdará. Ele está falando do futuro. Ele nem sabe o que vai acontecer. Ele está falando para Deus: o meu servo Eliezer, o servo ali da minha casa, ele herdará toda a minha riqueza. Em outras palavras, ele está falando assim para Deus: se o Senhor tivesse me dado um filho, meu servo, ele não ia herdar toda a minha riqueza. E por Abraão ter se preocupado com o futuro, ele tomou atalhos errados, que isso lhe causou muitos problemas. Quem aqui já leu toda a história de Abraão? Se vocês ainda que não leram, eu convido você para ler. Você vê os atalhos errados, que causou muitos problemas na vida dele. Então não fica preocupado com o amanhã. Viva um dia de cada vez. O amanhã pertence a Deus. Oh, Deus lindo. Terceiro sintomas, a angústia. Quem aqui já sentiu angústia? Eu já senti angústia. Angústia é uma dor tão grande na alma, que ela vai nos sufocando, ela vai dando aquele aperto no peito, que parece que nós vamos ter um ataque no coração. Sabe, filhos, eu tive uma loja e, infelizmente, eu tomei atalhos errados na minha vida. E eu fui à falência. Eu estava toda endividada. E isso me causou esse sintoma, a angústia. Sabe, eu não conseguia dormir. Eu não conseguia orar, eu não conseguia ler a Bíblia. Eu ficava andando de um lado para o outro, desesperada, porque não tinha o que fazer. Com a alma angustiada. Isso só revelou que eu não estava confiando totalmente em Deus. Deus resolveu a minha causa, Ele resolveu a minha causa, mas na hora dEle, no momento dEle, Ele abandona os seus, porque somos filhos. Ainda que erramos, ainda que às vezes andamos em atalhos, fazemos os nossos próprios, consegue dormir, preso com 2 correntes, entre 2 soldados que estavam perto dele, e outros
que montavam guarda na porta da prisão. Nós vemos aqui que mesmo se Pedro quisesse fugir, não tinha como. Tem situações na nossa vida, que não tem o que fazer. Tem situações nas nossas vidas que não tem o que fazer, igreja. Quem aqui já enfrentou, está enfrentando situação que não tem o que fazer? Não tem o que fazer. Ou nós confiamos em Deus ou não. Quantas pessoas estão enfrentando situações que estão calma, angustiada, que estão com medo, que estão ansiosos, preocupados com o amanhã. Era o que Pedro estava aqui, não tinha o que ele fazer. Aí no versículo 7 diz que de repente, com o nosso Deus é assim. Você já percebeu que com Deus é assim? É de repente. De repente vem abundância na sua vida. De repente vem a cura. De repente ele chega com a misericórdia dele. De repente ele chega com a paz. De repente ele te dá livramento. É de repente. O nosso Deus é assim. É num piscar de olhos. Que diz que de repente uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu e tocou no lado de Pedro para acordá-lo. O anjo teve que tocar: Pedro, acorda. Eu te pergunto, quem dorme sabendo que no outro dia vai morrer? Quem dorme sabendo que perdeu um amigo? Ele tinha perdido Tiago. Quem dorme, igreja, sabendo que está com câncer? Quem dorme, igreja, sabendo que a família está sendo totalmente destruída? Quem dorme, igreja? Quem consegue dormir sabendo que está tudo endividado? Sabendo que no outro dia você não tem um alimento para colocar na mesa? Quem dorme, igreja? Como conseguir dormir? Como conseguir dormir? Só quem verdadeiramente confia em Deus, não na situação. Feche os seus olhos. Só quem verdadeiramente confia em Deus, não na situação.